Então, como a gente já viu, a intensidade de luz, sombra e contraste e intensificar a qualidade também da imagem que a gente está preservando. Tem a parte do Color Corrector, que é uma parte bem legal, que quando você grava um vídeo, você tem aquele arquivo bruto, normalmente ele vem com as cores um pouco apagadas, e você pode fazer o ajuste inicial nesse vídeo para você configurar da melhor forma, né, possível. Tem como você configurar através de tons médios, de tons altos, que são as highlights, também dos tons normais e a partir de cores. Utilizando o padrão, no Color Corrector, tem como você modificar, por exemplo, puxar a cena mais para um azul, para como se fosse, né, uma modificação, assim como se a cena fosse realmente dessa forma, só para transmitir a ideia. Tem como mesclar, eu transferir um pouco para o amarelo, e se eu quisesse transferir um pouco para o verde, ia ficar mais ou menos assim. Tem certos cálculos que você pode fazer, certas técnicas que você pode utilizar através dos tons de cores, que tem até o código aqui que você pode utilizar. Se eu quisesse uma cena, por exemplo, a sensação mais de calor, eu ia deixar todos aqui no amarelo, principalmente assim, mas alguns eu não ia tirar muito do centro para não intensificar, para não queimar muito, ia deixar mais ou menos assim. E tem como você utilizar as cores para ter a sensação de calor, de frio, de tempo assim amanhecendo, anoitecendo. Tem várias coisas que tem como você fazer. Além de uma parte mais customizável, que você tem a parte mais grave, a média aqui como se fosse frequências de som, né? E as altas, como se fossem os hertz, mas só que na questão de cores. A parte alta, ele pega essas partes mais que tem mais luz, a parte média das sombras também, e grave, que é as partes mais escuras que ele vai ter, além de você poder dar uma saturação a mais. Por exemplo, eu posso fazer assim, você pode ver que ele intensificou até por demais, aqui a folhagem ficou verde, bastante mesmo, né? Posso modificar o gama, que também ele dá uma modificada na cena, mas se eu tirar um pouquinho a coisa aqui dessa saturação, a nossa cena ficou mais ou menos dessa forma. Se eu tirar o Color Corrector, pode ver que ele fica apagadinho normalmente do jeito que estava o arquivo. E eu clicando aqui, ele fica uma cena um pouco mais interessante, né? Um pouco mais amigável aos olhos do espectador. Isso daqui que funciona o Color Corrector, tem o Color Grading também, que tem a ver com cores, mas só que se eu fosse assim para dar uma ideia, assim, para você entender melhor, não ficar algo dificultoso de explicar, de entender também. É assim, o Color Corrector é esse ajuste inicial que a gente dá só para ter a sensação de transmitir uma ideia. O Color Grading é um ajuste de cor um pouco mais artístico. Ali você tem como você adicionar e ampliar, na verdade, as expressões, os sentimentos que o vídeo quer transmitir, como que vai ser a história final, como que vai ser o vídeo final, que vai ter aquela sensação, aquela emoção e tudo mais. Isso daí tem as diferenças. Color Corrector é a parte mais prática, né, mais aplicada a parte inicial do vídeo, quando você pega lá do seu celular, da sua câmera, que ele vem o arquivo bruto e você quer dar uma organizadinha nele, deixar um aspecto visual um pouco mais interessante. Então, para exemplificar melhor, tem aqui uma cena dessa praia que tem algumas tonalidades de branco na água. E a gente vai trabalhar aquela questão do efeito, né, do white balance, que é correção de cor também, que tem como você aplicar, mas você tem que pegar uma amostra do vídeo. Como assim? Eu posso adicionar o white balance, que ele só tem o padrão ali, o default, e aplicado esse efeito, você pode ver que a princípio ele não fez nada, né? Então marcando, desmarcando, desativando ele ou não, ativando na verdade ele ou não, fica da mesma forma. Tem como você selecionar clicando nesse conta-gotas e você seleciona a parte que você acha mais branco, um branco original mesmo. E a partir dessa amostra de cor que eu peguei com o conta-gotas, tem como você nivelar esse branco por aqui e deixar ele lá em cima e deixar a cor original do branco. A partir desse momento que a gente seleciona a cor, eu posso fazer o nosso ajuste de cores a partir dessa amostra padrão e mexer tanto em temperatura quanto tinte, que é também as tonalidades, a correção, brilho,
e tem como dar uma equalizada no histograma, que a gente vai ver como que é isso. Temperatura. A partir do branco eu posso fazer tudo isso, pode ver que o amount ele vai indo junto quando eu mexo aqui, mas quando eu mexo no amount, a nossa temperatura não mexe. Isso que é interessante. Pode ver que eu dei mexi um pouquinho, ele me deu uma sensação que está frio esse local, né? Ele partiu um pouco para o azul. A temperatura, se eu for aumentando mais, dá a sensação de calor. Aqui me deu a sensação como se estivesse amanhecendo. E quanto mais eu vou adicionando, só que ele vai exagerando um pouco. Aqui é como se estivesse já em outro planeta. Já ficou totalmente diferente. O amount é a quantidade que vai ser aplicada. A temperatura é o modo que vai ser aplicado. O amount é a quantidade, é a dosagem. E o tint são os tons que a gente vai ter. Que ele vai mexendo também o amount tudo junto. Tem como deixar dessa forma. E depois de ajustado, por exemplo, eu quero assim, como se fosse um pôr do sol, mais ou menos. Você pode ver que ficou dessa forma. Eu vou mexer agora no brilho. Olha, eu posso estourar o brilho, posso deixar bem escurão. Tem como deixar assim. Ou nivelar para deixar um brilho que fique compatível com a cena também. E isso aí testando. Aqui não tem tipo padrão certo, vai da sua parte artística aí mesmo. Vai da sua quantidade que você achar necessário. No olhômetro que a gente diz. O que você achar interessante para a sua cena, tá legal, não tem tanto questão de certo ou errado, só que é só cuidar para não deixar, por exemplo, a cena muito assim, né? Que vai ser só se for a questão da ideia principal do vídeo, for para um efeito, não tem problema. Mas, ou se não, assim demais, né, que fica um pouco complicado. Mas se for uma cena normal, tem como você ajustar mais ou menos assim e mandar para frente. Equalizar o histograma, pode ver que eu marco aqui, ele tira alguns tons. O histograma seria o gráfico de todas as cores, a harmonia entre essas cores, a questão dos highlights, as cores altas e as sombras, os shadows. Você marcando essa equalização, ele faz um ajuste automático nas tonalidades que o Vegas interpreta como se fosse algo mais interessante, né? Assim, se fosse exemplificar. Que ele faz um comparativo entre o que tem na cena de tonalidades branco e parte mais escura, ele faz uma harmonização nisso, seria a equalização. Essa é a parte mais tranquila assim de você entender. E para a gente trabalhar junto essa questão de white balance, tem o levels também que você vai utilizar bastante nessa parte aí de cores. Tá? Você pode ver que ele não está por aqui, mas eu posso pesquisar ele normal, além de você poder dar uma olhada aqui em utility, que ele se encontra nessa parte aqui. O levels, quando eu adiciono, ele funciona também nessa questão, né? Como a gente já tinha visto, de trazer um pouco de tonalidade. E se você unir esses dois, tem como você ter aí cores sensacionais e também cenas um pouco diferenciadas. Você pode pegar um vídeo aí bem simplificado e deixar num vídeo bem interessante na sua saída aí, e deixando um pouco mais especificado qual a mensagem que você quer trazer com ele. Como a gente já viu, levels, o brilho e contraste e outras ferramentas interessantes de video effects, tem a questão aqui também de curves, que tem como você utilizar. Tem aqui como você perceber que está aqui em color, ele está um pouco diferente a organização, mas ele encontra facilmente nessa abinha color. Você pode ver que em Color Curves tem alguns presets também bem legais. Eu só vou aumentar um pouquinho aqui para a gente visualizar melhor. Tem a questão de brilho, tem contraste, tem isso daqui que eu acho bem interessante conforme os vídeos utilizar. E vamos jogar aqui um default para a gente ver. No Photoshop tem uma coisa bem interessante lá nos ajustes também dele, na parte das camadas, que é parecido com isso. Quem mexe aí no Photoshop já pode notar que trabalha também da mesma forma, da parte mais escura no ponto de baixo e a parte mais clara no ponto de cima. Para quem está começando agora a entender essa questão, essas partes aqui, está iniciando nessa parte de linhas aqui, ajustes por curvas, eu vou exemplificar bem certinho como que funciona. Você tem uma linha com alguns pontos que você pode até adicionar dando 2 cliques. Esses pontos eles vão trabalhar da seguinte forma: você clicando, segurando, arrastando aqui para cima, você pode ver que
eu posso adicionar, né, contraste e brilho nos tons mais escuros, e aqui em cima na parte mais clara. Você pode clicar, segurar para a esquerda ou para a direita. Você pode ver que apenas na parte mais clara, na parte mais escura não mexeu. E assim, essa curvatura tem algumas alças que você pode mexer essas alças. Você pode aumentar para você ter uma curva um pouco maior, por exemplo assim, ou virar nesse quadrado que vira uma confusão se você exagerar muito, né? Até se exagerar bastante fica dessa forma. Mas aqui essa curva é apenas para suavizar uma transição entre um tom e outro, entre uma questão de brilho maior e um brilho um pouco menos intenso, para fazer essa transição bem suave. E se eu criar um ponto no meio, tem como fazer uma transição um pouco mais brusca. Ó, você pode ver que faz dessa forma aí. Aqui, se a gente exagerar um pouco, pode ser que estoure bastante o vídeo. Mas, como eu estou trabalhando no canal RGB, eu estou pegando todas as cores aí do pixel. Mas tem como eu trabalhar apenas, por exemplo, nos tons vermelhos. Ó, você pode ver que eu posso fazer essa correção de cor, não estourou nada. E olha o tanto que eu dei de curva nessa parte, né? Tem como fazer isso, tem como fazer na parte mais escura também, que deixa as pedras um pouco avermelhadas. E essa linha que está passando aqui por baixo é do RGB. Ele marcou e ficou uma linha vermelha agora quando eu mudei, que são dos tons vermelhos. Se eu modificar o tom verde, ele marca 3 linhas aí, que ele mostra bem certinho onde que eu estava mexendo. Isso daqui ele funciona dessa forma. Além de eu poder mexer também no azul, eu tenho como modificar aqui o azul nessa parte também. E você pode ver que ele fez quase o mesmo trabalho das outras ferramentas aí, por exemplo, do Levels, aqui alguma coisa parecida com White Balance também, aqui no Color Curves. Isso daqui você pode ver que ele tem os auto modes, que tem um balanço de cores normal, níveis de cores também, tem como você ver que tem um pouquinho de diferença que ele dá, do contraste, tem como a gente mudar. Só que assim, nessa questão de contraste, balanço de cores, você tem como selecionar e calcular. Calculei, você pode ver que ele já criou um ponto, né? Esse ponto ele criou automático e eu tenho como modificar esse ponto, né? Como eu deixei no azul, eu posso modificar de diversas formas, e além de eu poder criar mais pontos também e fazer. Só para entender melhor o Auto Modes, se ele estiver aqui normal, por exemplo, em equalização de histograma, eu posso mexer, não vai acontecer nada, só vai acontecer por causa da ferramenta anterior. Tem que selecionar o modo, deixar marcadinho ali e calcular, que ele vai me dar aqui os pontos bem certinho, na equalização de histograma. Mas tem como eu editar todos esses pontos, né, fazer várias coisas, vários ajustes, ou por exemplo assim. E por exemplo eu quero um balanço de cores, calcular, ele já fez o cálculo para mim e eu posso começar a fazer meus primeiros ajustes por essa parte, além de eu poder modificar o tipo do canal que eu quero. Dá um calcular, tá no RGB, e ele fica dessa forma. Tem como adicionar mais coisas aqui, só que como eu dei 2 cliques nessa linha, por exemplo, no vermelho ou no verde, tem como eu selecionar. Quando eu dou 2 cliques em cima dele, eu fico intercalando qual canal que ele vai ser, né, usado no momento. Tá? O Color Curves ele é bem tranquilo de você utilizar. Você pode ver que você tem um guia embaixo que vai da parte mais escura para o mais claro, para fazer essa questão do eixo X e eixo Y. Tem aqui essa parte escura também na esquerda e a parte mais clara na direita. Dou 2 cliques, seleciono, faço as curvas, e nas alças eu dou uma suavizada nessas curvas ou uma amplificada nas curvas. É bem tranquilo de você utilizar. Quando você está selecionado algum ponto, ele fica essa caixinha maior com um ponto, com um quadrado branco no meio. Chegou a parte aqui bem interessante de a gente utilizar o chroma key nos vídeos, que você já pode ter visto alguém falar, tá sendo chroma key ali, né? Então, o chroma key, ele funciona sempre na questão de utilizar fundos sólidos, verdes, ou azuis também, tonalidade bem forte. Por exemplo, disso daqui que eu utilizei, que tem um óculos e um chroma key, um verde para chroma key, na verdade, né, para ser utilizado o efeito nesse verde. É um verde bem sólido e também completo. Você pode ver que ele está dessa forma.
E o chroma key é nada mais do que substituir esse fundo sólido por uma imagem que você deseja. Ele é bem fácil de ser utilizado, você localiza, pode ver que ele tem aqui algumas coisas, utilidades, cores, né, blur e tudo mais, tá? Por exemplo, aqui em Utility tem como você localizar o chroma key nessa parte. E o chroma key ele tem alguns padrões que você pode utilizar, tanto de blue, azul, o verde já vem algumas cores pré-definidas, mas nem sempre esse verde vai ser parecido com esse verde daqui. Para você entender de uma vez agora o chroma key, eu posso arrastar ele para o vídeo, normalmente aqui nesse primeira track, mas eu dependo de ter um fundo para quando na hora que substituir esse verde ele vai ficar totalmente transparente e vai agir a camada de baixo, ele vai ter opacidade reduzida, a camada de baixo que vai agir. Para exemplificar melhor, posso vir aqui no Explorer e vou adicionar esse vídeo na track aqui de baixo, só diminui o volume, aqui no caso vou aumentar a opacidade. Tá, então aqui está o nosso chroma key, o vídeo embaixo, por enquanto não está acontecendo nada. Vou aqui em Video Effects, vou adicionar o chroma key, vou desmarcar ele só para a gente ter uma noção de que cor que a gente vai pegar. Você pode ver que tem Color, quando eu clico aqui para abrir, aparece o conta-gotas, eu vou pegar aqui com o conta-gotas a cor que eu desejo. Além de eu poder selecionar uma parte do chroma key para ver quais tons é interessante o programa pegar para ele se adaptar e fazer um chroma key legal. Quando eu marco novamente, pode ver que ele ficou assim, mas quando eu der um play, aqui meus óculos onde é que estão, né? Tá, é dessa forma aí que está funcionando. Só vou aumentar mais esse vídeo para ele ficar reproduzindo cada vez mais. Ele estava selecionado esse de baixo, só vou excluir. Tá, continuando aqui, você pode ver que ficou bem tranquilo. Ele aplicou bem até esse efeito de chroma key, pegou certinho. Mas se caso ele tivesse ficado algumas partes com um defeito, pode ser que ele tire muito e deixe umas partes meio invisíveis. Tem como você modificar o threshold para você aumentar o que você quiser mais aqui, ou reduzir. Tem como reduzir bastante. E o low threshold também, que ele tira essas outras marquinhas. Eu posso deixar bem saturadinho, tem umas partes que eu posso deixar até meio transparente, mas o interessante é você nivelar da melhor forma possível, tá? Ou no low threshold e high threshold, é a questão de ele ficar meio transparente, algumas partes ficarem apagadas. Tem como fazer num próximo vídeo o chroma key com uma pessoa, tá? Eu vou exemplificar que é sempre o que o pessoal mais pede, que pode montar assim um estúdio em casa, um local de gravação utilizando cores sólidas no aparelho ou algum tecido que normalmente alguém utiliza, e fazer o chroma key com a pessoa falando e tudo mais, modificando as paisagens atrás, adicionando imagens, textos, e é isso que é interessante de a gente fazer. Nas próximas aulas vou explicar bem certinho como que funciona. Mas já pegando essa parte aqui de animação desse óculos animado, tem como você aplicar um blur também, que você dá uma borrada um pouco, lá a modificação que ele faz. Se eu aumentar muito ele fica igual um fantasma, não é isso, é bem pouquinho blur que eu quero adicionar. E tem como fazer isso daqui. Você pode ver que ele tem um botão mostrando a máscara, mostrar apenas a máscara. Quando eu clico ele fica branco, e esse efeito é bem legal de você utilizar, mas a intenção dele não é deixar apenas branco, como é deixar nessa tonalidade para você fazer as configurações através de uma silhueta, né? Ele faz como se fosse a silhueta do objeto, e a partir dessa silhueta tem como fazer as configurações e visualizar bem certinho na máscara como que está sendo aplicado. Depois que eu finalizo, eu tiro a máscara, vou lá e dou um play, e está ali nosso chroma key sendo aplicado bem certinho, tá? Que se não tivesse acontecendo nada, não tivesse chroma key, ia ser desse jeito. Agora eu vou deixar a cena com o chroma key sem, vou dar um play. Olha a diferença que fica, né? E aqui com o chroma key novamente. E antes de mais nada, o chroma key ele não é apenas para alguns objetos comuns. Tem como você pegar um vídeo de algum efeito também e jogar ele bem localizado para você dar aquela sensação, né, de que tem mais coisas na cena. Por exemplo, eu tenho um chroma key fundo verde, na verdade, que a gente diz,
a tela verde de chuva, que eu posso adicionar também nessa parte. Só vou adicionar o efeito que estava no outro aqui da outra aula. E tá aqui a chuva caindo. Vou dar um play. Você pode perceber que tem a chuva aqui caindo, a representação de chuva. E eu posso fazer o mesmo esquema que a gente fez no vídeo anterior. Jogar o chroma key, desmarcar ele, clicar aqui em Color, conta-gotas. Vou numa parte bem específica que pegue o verde e vou ativá-lo novamente. Olha como que ficou. A partir desse momento tem como eu fazer as configurações que eu quero, por exemplo, deixar bem fraquinha e jogar um pouco de blur. Tem como adicionar, mas bem pouquinho blur para não ficar muito estranho. Só vou modificar bem pouca coisa aqui na verdade. E tem como fazer dessa forma aqui, né? Caindo como se fosse uma espécie de chuva. Esse daqui é bem interessante. Aqui tem dois chroma keys juntos, na verdade, em tracks diferentes, mas rodando todos juntos. E você pode ver que tem uma harmonia bem tranquila, que foi pego, aqui eu vou frame a frame, foi pego a tonalidade certa do fundo verde, e ele tem uma certa fluidez na hora da reprodução em relação ao vídeo de baixo, que é a última track, que é nosso background, né? Como se fosse nosso papel de parede aí da cena. E outra coisa que é o 3D aqui do Vegas, né? Que como a parte de 3D para o render final, na verdade, que é o estereoscópio 3D. Isso daqui você configura na parte, né, de configurações aqui do projeto. Ele está com o projeto Properties, tem como você ver por aqui por essa engrenagem ou pelo Preview, tem como você mudar. Ele está marcado aqui Stereoscopic 3D Mode. Tem algumas tonalidades de cores que você pode fazer. Isso daqui é a questão de você ver com profundidade com os óculos 3D. Tem alguns tipos de cores que normalmente tem aí no mercado também, que se adaptam aos óculos e também ao tipo de reprodução, mas o mais usado é na Glyphic Red Cyan, tá? Que tem o vermelho e o ciano, que são as cores. Você pode ver que eu joguei ele aqui, eu adicionei, ele já ficou com a cor um pouco mais baixa, no caso parece que deu uma desaturada, tirou um pouco da cor original e ficou dessa forma. Tá? Então, como a nossa cena tem todas essas tracks, a gente pode pesquisar esse plugin por, né, Stereoscopic 3D, tem como a gente pesquisar ele nessa parte. Tá deixando assim, você digita aqui o Stereoscopic, clico nele e, no caso, vou adicionar para o meu vídeo todo. Clico, seguro e arrasta para cá, adicionei para o meu vídeo todo. E tem como abrir as configurações, correções e tudo mais, que tem vários ajustes, e começar a fazer essa questão de visualização 3D. Primeiramente vou mexer na horizontal. Você pode ver que quanto mais eu mexo, mais vai se desfazendo esse vídeo. Tem como adicionar uns efeitos bem interessantes aí, por exemplo, dessa forma. Até vou dar um play para você ver como que fica. Aí que legal que fica, né? Aí tem uma parte bem interessante de a gente ver. Vou aqui nos efeitos, eu clico aqui para localizar novamente, senão se eu fosse nos outros aqui ficava um pouco complicado. Clico aqui no Effects e você pode ver que eu mexi na parte horizontal, que vai ser a partir de onde que vai vir esse efeito, esses tons de vermelho e de ciano, que é esse tipo azulzinho clarinho. Tem como eu mexer na parte vertical, desalinhando um pouco mais eles. Tem como até criar automações aqui, fazer bem certinho essa parte. A questão do zoom, a proximidade que vai ter da cena, a keystone também, de qual ângulo que vai ter a minha visualização, e rotação também, como que vai ser a visualização aí na parte de inclinação. Tem como autocorrigir, tem como eu clicar, ele vai fazer um cálculo, só você aguardar um pouco, que ele é bem rápido na verdade, que ele vai dar uma melhor visualização, mais ou menos assim, é parecido com o que eu tinha feito. Flip horizontal tem como modificar de qual local que vai ser, por exemplo, virar todo esse efeito, esquerda ou direita, tem assim também, inverter totalmente. Tem o flip vertical, tem como inverter a cena dessa forma, ou se não assim.
e deixar desligado, né? Aqui, tanto o flip horizontal quanto o vertical, que tem como você modificar. O float também tem como você fazer em intensidade do vermelho, do ciano, da esquerda para a direita, tem como deixar assim. Isso daqui é de menos, né, que a gente vai utilizar. Mas o que é mais utilizado nessa parte é o modo de visualização, esse aqui Stone, vertical offset e horizontal offset. Que eu vou dar uma extrapolada um pouco aqui nos ajustes, tá? Vou deixar assim. Vou aumentar, modificar o Keystone e agora eu vou dar um play pra gente ver como que fica. E tá aí nossos óculos, né? Fica até um efeito bem interessante, caso, né, você utilize. E se eu for aqui, eu tenho como desmarcar também essa questão do stereoscopic. Tem como deixar off e dar um OK, que volta a minha cena normal, bem tranquilo. Não precisa mais se estressar com a parte dos óculos 3D e visualizações afim. Uma coisa importante é a gente ver a estabilização do vídeo, que pode ser que você pegue algum arquivo que ele esteja, né, um pouco dificultoso de trabalhar, que o cara estava lá gravando, por exemplo, até mesmo no celular, começou a tremer muito e não ficou um vídeo assim tão legal. Tem como você dar um ajuste aqui no Vegas, mas só que tem uma diferença em aplicar o efeito direto na timeline ou diretamente no arquivo. Como você pode ver, eu utilizei esse vídeo aqui, esse MP4 Shaking, que eu separei, que ele tem um pouco de tremida. No caso, esse vídeo ele treme um pouquinho, você pode ver que ele está dessa forma. E assim, tem como você aplicar diretamente, né, clicando aqui em Effects e arrastando lá para o final. Tem aqui Vegas Video Stabilization, eu posso adicionar. Mas o recomendável é você, depois que jogou aqui na timeline, você procura em Project Media, que está aqui seu arquivo, clica com o botão direito, Media Effects, nessa opção, e eu já tenho aqui o Video Stabilization. Para adicionar, você simplesmente, eu removi o Media Effects novamente, está aqui Video Stabilization, clico, dou um OK e já veio aqui para mim. Ele por padrão ele vem com essas duas alternativas, que é a estabilização básica, tem a profissional e expert, que ele dá um pouquinho mais de desempenho no vídeo. Ele tem um pouquinho mais de estabilização, só que a estabilização ele custa um pouco para o vídeo, que pode ser que as bordas, o Vegas recorte, que é necessário dar um zoom para ser melhor aplicado. Então ele funciona basicamente dessa forma, tenho que fazer um cálculo com o modo de visualização que eu quero. Eu deixo aqui em básico primeiro e vou em Stabilize. Está aqui estabilizando a mídia. Dependendo do arquivo aí vai demorar um pouquinho mais. Esse vídeo que eu tenho aqui, se não me engano, é uns 10 segundos, por isso que ele foi um pouco mais rápido. E aqui que vem a mágica, né? Eu já deixei um loop, você pode deixar o loop também marcado. Eu vou dar um play. Pode ver que o vídeo está assim. E sem a estabilização, vou desativar. Você pode ver que o zoom voltou. Vou dar um OK. E esse vídeo ele tem um pouco, né, de tremida ali quando o cara está digitando e tudo mais. Quando eu marco novamente, ele é aplicado o efeito, tem como adicionar o smoothing. Ó, quando eu mexo no smoothing, ele dá uma mexida no zoom. Esse zoom, ele leva muito em consideração a estabilização do vídeo, né? Pode ser que corte um pouco. Isso daqui é a estabilização mais básica, é recomendável para vídeo assim, bem tranquilo. Ó, que ele dá uma melhorada legal mesmo, né? Mas quando você tem um vídeo com muita tremedeira, assim, muita coisa, tem como você mudar aqui para profissional. E você pode ver que ele apresenta características maiores aqui, né? Tem como eu dar um Clear Motion Data, caso eu queira recalcular novamente. Mas tem como mexer aqui em algumas coisas. Mexer no zoom. Tem como adicionar rotação, que no caso não é nosso foco aqui por enquanto. A rotação tem alguns parâmetros que você pode fazer, mas eu vou fazer aqui do zero mesmo, dando um Clear Motion Data. Eu deixo em profissional, ele vai vir no método Accurate ou Fast. Fast ele tem uma diferença, né? Aqui é um pouquinho mais apurado. E a compensação, que vai ter translação, rotação e escala, que ele vai tirar um pouco disso. No caso, translação de movimento, a rotação, girar ali, escala, o tamanho do vídeo. Ou só a translação, só a rotação. E o Warp, a distorção. Que caso, né, você tem como compensar a distorção nesse caso. Vou aqui em translação, rotação e escala, que é o básico. Aí para quando o vídeo está muito tremido, vou analisar movimento.
Analyze Motion, que ele faz um cálculo também da mesma quantidade do outro cálculo da parte básica. Tá, aí já fez as configurações. Vamos aqui em Stabilization Options, tem o Smooth e o Freeze. O Freeze também é aquela questão, né, que aumenta bastante, não é tão recomendável nesse momento. Se eu dar um play agora, ele fica muito próximo, né, é isso que a gente quer. O Smooth, ele não aproxima tanto, mas ele dá uma compensada legal. Tem como você deixar aqui ele gravado em 10, que ele já deixa bem bonito o vídeo, ó, já fica bem interessante. Tem um zoom adicional que tem como você fazer, né, como eu havia falado, rotação e adicionar a translação. Aqui tem como você clicar e adicionar, por exemplo, modificar aqui a posição, que também depende muito do vídeo que tem para você fazer isso daí. E aqui esse feeling também tem alguma coisa de compensação, que tem como você utilizar as partes transparentes, tá? Coisa que a gente não utiliza muito aqui para os cantos. Motion Blur, tem como você adicionar um pouquinho de Motion Blur para ele ficar um movimento um pouco mais realista, e tem como você fazer isso. Tem vezes que ele vai dizer que o Edge Feeling não está disponível, tá? Dependendo do que você está utilizando. Por exemplo, eu estou utilizando transparente, ele já não ficou disponível ali para mim. Ó, aqui eu só adicionei o Motion Blur, tá? Ele deixa um pouquinho mais realista, não deixa tão gelatinoso o efeito, ele fica bem interessante mesmo. O Threshold no Motion Blur tem como adicionar bastantão, só vai ficar um pouco mais pesado. Vou adicionar bastante aqui de Motion Blur. Pode ser que você não perceba muito, mas na hora de exportar o vídeo ele dá uma diferença satisfatória. Eu estou mostrando aqui o que mais a gente utiliza, né? Na verdade, tem como você dar uma variada aqui nessas partes. Eu dei um Clear Motion Data, agora eu vou aqui em Expert. Tem como você analisar. Tem como, aqui nessa parte entra muito o traqueamento. Traqueamento aí como você compensar a posição em relação à tremida do vídeo, né? O vídeo meio que é movimentado conforme vai tremendo, por isso que dá uma sensação de estabilizado. Vamos fazer o cálculo da estabilização da mídia. E aqui já aparece também algumas coisas bem interessantes. Do modo de compensação, por exemplo, se eu marcar o Warp, né, ele pode ser que mude alguma coisa, translação também, translação e rotação, aí tem como fazer essa questão, e translação, rotação e escala, tem como fazer isso. Aqui você pode ver que estava no método híbrido, por isso que ele desmarcou algumas coisas, tem como analisar novamente, né, ou tirar dali da análise. Eu vou mudar, por exemplo, para esse Lucas Canade. E aqui tem algumas coisas que eu posso configurar, como altura, largura, número de grids. Esse daqui é um pouco mais avançado, tá? Mas tem como você fazer isso. Novamente, vou analisar o movimento. Isso daqui é só para mostrar mesmo. Pode ser que você não venha utilizar esse Expert, né? Mais o básico e o profissional. Aqui tem mais coisas, por exemplo, o Smoothing, também do Zoom. O zoom adicional vai mexendo junto com o smoothing. Os parâmetros da translação em X e Y. Olha, quando eu desmarco ou marco um, ele mostra para os lados ou para cima a compensação que ele tem. Tá? O threshold também do Motion Blur, ele aparece. Só algumas coisas aqui que pode ser que ele apareça ou não aí para você. Tá? Então, chegou uma parte aqui bem importante da gente ver, que é a questão de textos. Tem como você adicionar no Vegas, fazer a manipulação deles, edição e ajustar da forma que você quiser, além de ter animação também, que é complementar. O texto, né, como você já deve presumir, ele funciona apenas no track de áudio, né, no caso onde tem imagem, ali tem um texto. Mas eu falei assim, pode ser um pouco redundante. Mas o que tem de diferente? Na verdade, quando você clica com o botão direito, você tem que inserir novamente, não é apenas clicar, segurar e arrastar. Tá? Tem algumas formas, mas quando é um texto comum, é dessa forma. Você clica com o botão direito, você pode ver que tem algumas opções de inserir vídeo, mas você vai aqui em inserir text media, search text media. Ele vem aqui escrito sample text, você tem como mudar a cor. Primeiramente,
fazer os ajustes básicos, né, como se diz. Deixar aqui em negrito, o bold, esse B, e ele vem por padrão a Verdana, mas só que é de fonte, mas tem como você escolher algumas fontes diferentes, que na verdade tem algumas fontes que são bem pouco utilizadas, né, que vem no Vegas, por exemplo, esse daqui, esse tipo de fonte aqui, serifada, tá? Isso daqui tem uma diferença. Mas tem como você adicionar também fontes aí da internet, baixando e tudo mais. Uma coisa interessante que além do bold, tem como você deixar aqui em negrito, tem como você deixar o itálico e bold também ao mesmo tempo. O modo que está alinhado à esquerda tem como deixar centralizado ou alinhado à direita, que não vai dar tanta diferença por causa do tamanho do texto mesmo, né? Tem como deixar assim, ou alinhado à direita. A cor tem como mudar conforme eu vou ajustando aqui a nossa mira. Tem como deixar de diversas cores. Tem como ajustar também a tonalidade dessa cor e também a questão de opacidade que tem aqui do lado. Tem como fazer isso. E você pode notar que em cada parte de text color, localização, né, e tudo mais, sempre tem esse reloginho que está escrito Animate quando você deixa parado em cima. Eu posso animar tanto as cores do texto, a posição, né, altura e largura, tá? Tem como animar toda essa parte aí, bem tranquilo. Então eu vou deixar aqui uma fonte interessante, depois eu vou mostrar ali como que a gente encontra as outras fontes. Então, por exemplo, essa daqui, vou deixar bold, vou deixar dessa forma, e vamos escrever alguma coisa, pode ser uma coisa bem comum aí, texto mesmo, né? Deixar aqui tudo em maiúsculo e a gente pode começar a trabalhar com esse texto nesse momento. O fundo tem como você ver que ele mostra aqui algumas particularidades, tá? E traqueamento. Essa daqui é a parte avançada, mas até a princípio, para começar, as configurações básicas seriam o tipo do texto, o alinhamento, a cor também que a gente já viu e a animação. Tá? Como assim? A animação tem todos esses presets que são pré-configurados, por exemplo, Action Flip. Ele sumiu, mas quando eu der um play, ele adiciona o texto dessa forma. Tem também do Slide Left, ele vai fazer um tipo de slide, só vou dar um loop. Ele faz esse slide e some com o texto. E tem mais algumas coisas bem interessantes, por exemplo esse, que ele chega ali e desaparece. E tem como fazer várias coisas. Além disso, tem como fazer algumas configurações interessantes, por exemplo, essa animação, e também fazer animação de escala. Tá? Tem como eu fazer isso. Eu posiciono onde que está presente a animação, que está aparecendo o texto, e poderia facilmente fazer isso através do reloginho. Essa escala tem como você aproximar até deixar desse tamanho ou zerado. Aqui está em 0,100, tem como eu deixar dessa forma, que ele vira 0,001, né? Deixei um zero, ele fica sumido ali, não aparece nada. E se eu adicionar o 100 novamente, dá um tab, ele já volta e já aparece meu slide novamente. A localização é apenas uma mira que você pode movimentar para diversos lados. Tem como deixar o texto para cá, bem para baixo, bem no centro. Utilizar as guias também de grid para o nosso texto. Tem como fazer aquela métrica também, que ele se encaixa, né, bem tranquilo. Depois que eu configuro, tá tudo tranquilo. Mas a escala também, a localização é possível você clicando diretamente no texto do preview. Também tem essa questão de você fazer isso. E o ajuste, quando eu clico, seguro e arrasto, não precisa de shift, ele vai proporcionalmente. Tem como fazer isso daí. E tem algumas coisinhas a mais que você pode ir adicionando no seu texto. Tá? Eu posso deixar ele por aqui, deixar bem embaixo, na verdade. Outra coisa é o Anchor Point. Você pode ter visto aqui o ponto âncora, que é esse quadradinho. Normalmente, em algumas imagens, alguns outros arquivos, o Anchor Point se comporta de forma a ser um círculo, uma bolinha ali no meio. É o ponto âncora, o ponto de ancoragem ali, que vai delimitar da onde que vai ser a proporção. Por exemplo, aqui está partindo do centro, porque o Anchor Point está sendo marcado do centro. Se eu marcar aqui em top left, na verdade,
O Anchor Point ele fica lá em cima. Top right ele mudou para cá. Se eu movimentar o tamanho, ele ficou ali na direita. E tem de diversas formas. Por exemplo, bottom right fica embaixo, né? Tem como fazer. Agora tem a animação, eu posso fazer voltando dali, né? Por exemplo, se eu quisesse um texto aparecendo dessa forma, também teria como. E do centro, center right, isso daqui é uma da animação mais clássica, que até na verdade tem bastante gente que faz no After Effects, mas aqui no Vegas também tem como fazer. Animação bem básica, partindo do meio e sumindo. Tá, ali desse pedaço ali do meio e para a esquerda, para a direita, na verdade, do meio para a direita. Fica localizado aqui o Anchor Point. E eu posso fazer animação vindo e voltando, tá? Tem diversas formas. Eu deixo sempre no centro, que é a parte que eu mais utilizo, aqui centro, para ele ficar dessa forma eu poder movimentar melhor, tá? Outline tem como ver aqui algumas propriedades, né, de bordas. Tem como adicionar um stroke, na verdade um contorno, e esse contorno tem como utilizar até uma cor para ele. Por exemplo, se eu tivesse o meu text color, por exemplo, assim em azul, um azulzinho bem claro e bem tranquilo, e deixasse o stroke, né, que é o contorno, em branco, ele ia ficar dessa forma, e tem a quantidade de outline, o width, que é o tamanho dele. A outline color também tem como mudar, clicando por aqui, tem como adicionar algumas cores também, caso você deseje, e o shadow também, que são as sombras. Para a gente adicionar o shadow, na verdade eu vou fechar aqui, eu preciso de um background, né, um fundo para poder aplicar. Eu posso utilizar esse vídeo para ser meu fundo, por exemplo, esse vídeo que eu adicionei aqui. Você pode ver que o texto ele ficou até interessante nessa parte, mas tem como eu mudar. E, diferente do clipe de vídeo, que tem apenas o pan crop, o effects e as opções, esse daqui de texto, ele tem as opções, né? Normalmente o pan crop, o effects e os ajustes do próprio texto. Quando você clica, você volta normalmente para aquela parte de edição do texto. Então aqui tem como a gente estava vendo o shadow, né? Tem como você deixar ele ativo. Eu clico aqui e já fica ativo bem tranquilo. Você pode ver que ele adicionou um efeito, mas só que um efeito um pouco grotesco, né? Ele tem a profundidade, tudo legal, mas é um efeito um pouco forte ali para essa ocasião. Tem como mudar isso daqui ou mudar a cor desse shadow. Tem como, né, deixar um shadow de outra coisa, de outra cor, na verdade, né? Outras coisas aqui que eu posso mudar. Mas normalmente a gente deixa a sombra sempre, né, em preto, tá? O ponteirinho ficou ali em preto. E mudar aqui algumas coisas, por exemplo, o blur, que é o desfoque. Tá? Tem como você fazer isso. Passou, sumiu daqui. Vamos novamente. Tem o shadow aqui, o blur, que ele dá uma travadinha um pouquinho, que é o desfoque que tem do texto. Tem como você mudar ali em X ou em Y, para cima e para baixo. Tem como você fazer dessa forma. E fazer algumas configurações adicionais. Tá? Aqui, como a gente está vendo, eu posso deixar, por exemplo, um cinza bem fraquinho, ou o preto mesmo, só que mudar a opacidade, né? Eu posso vir aqui, como eu estava exemplificando, deixar uma opacidade desse tipo aqui e fechar. Você pode ver que fica um texto realmente interessante, com uma sombra bem fraquinha. Posso dar um play. Só esperar ele carregar aqui, que ele ficou um pouco pesado, e apareceu aí, né? Isso daqui é o texto com o shadow, né? No caso, a gente utiliza também, assim dizer, de vez em quando drop shadow por causa dos outros programas que tem esse nome. Mas sempre que você vê falar em shadow é sempre sombra, tá? Você pode utilizar à vontade aí nos seus textos, fazer as configurações adequadas e lembrando, sempre clicando nessa parte aqui de edição e configurando todas essas questões. Só para relembrar, quando você seleciona a cor, aqui do lado tá as tonalidades, você seleciona, o modo delas está em RGB, tem alguns outros modos, mas sempre RGB para monitores, né? Isso daqui você não mexe, não é necessário. Aqui no caso seria o código, no caso de localização, né? Cada parte aqui é como se fosse uma localização dessa mira,
E você vai percebendo que ele vai adicionando um código, por exemplo, em vez de 37 eu deixasse 45. Posso dar um tab aqui ou clicar fora, tá? E pode ver que ele pode dar uma modificada ali em comum. Ou aqui mesmo, né? Por exemplo, 26, né? Olha, ele já deu uma mudada, o código da cor ele ficou um pouquinho diferente. Posso dar um Ctrl Z para voltar. E do lado da cor sempre tem opacidade, né? Quanto opaco vai ser. Quanto mais para baixo, mais transparente. Quanto mais para cima, mais sólida será. Então, como a gente já viu ali a parte mais básica ali do texto, que é adicionando, né? Tem a parte que eu deixei pra gente ver de animação, que tem como você né, animar várias coisas, onde tem o reloginho, tem a possibilidade de fazer uma animação. Clicando com o botão direito em Insert Text Media, tem como fazer aqui alguns exemplos que tem também o texto e um reloginho do lado, que é o Animation. Em alguns programas ele pode ser conhecido aí como Stopwatch, mas aqui no Vegas é Animation mesmo. Esse reloginho, né, você pode já ter notado que ele faz a animação do texto, mas pode substituir o texto nesse caso. E fica bem interessante. Por exemplo, eu vou criar aqui um texto, pode ser só exemplo. Exemplo, vou deixar tudo em maiúsculo. Vou adicionar aqui um negrito, só para ficar bem visível. E a partir desse momento eu posso clicar nesse reloginho para fazer a animação. Vou exemplificar bem certinho aqui como que funciona, que tem o texto que está aqui embaixo mostrando o que é cada coisa, e nossa forminha geométrica ali em cima que mostra o keyframe. A partir do momento que eu arrasto aqui para um lado, eu já posso mudar a fonte. No caso, posso mudar até o que está escrito, né, na verdade. Por exemplo, em vez de Verdana, eu vou marcar o texto. Em vez de Verdana, eu quero esse daqui, essa fonte, serifada. Mais para frente, eu posso marcar e substituir, por exemplo, Times New Roman. Mais para frente, marcando, tem como adicionar uma fonte completamente diferente, né? Por exemplo, só marcar aqui. Tem como selecionar umas aqui em cima que são um pouco diferenciadas dessa daqui, que eu baixei, no caso, lá no site da fonte. Tá? Tem aqui o exemplo. Eu vou correr meu cursor. Pode ver que ele já vai modificando. Se eu der um play, o exemplo ele fica mudando cada vez. Pode ter notado em alguns vídeos, principalmente aquele vídeo que a gente diz promo, que são promocionais, que tem algumas coisas escritas e aquelas letras ficam passando de diversas formas. Tem a possibilidade de você conseguir aquele efeito simplesmente adicionando várias tracks de texto, vários pedaços de texto e juntando, deixar um espaço mínimo entre elas, ou simplesmente você fazer a animação, que eu acho uma coisa mais fácil e mais interessante de fazer. Funciona dessa forma mais ou menos. Por exemplo, eu tenho um texto, por exemplo assim, texto. No próximo keyframe eu posso adicionar um monte de ponto de interrogação. No terceiro, posso deixar, por exemplo, aqui está. E aqui novamente exemplo. E se eu juntar, deixar bem pertinho, eles vão passar bem rápido um pelo outro, né? Eu vou deixar bem juntinho esses keyframes. Vou dar um play. Tá? Aí, ó. É uma coisa que fica um texto meio pulando assim, mas fica bem legal de a gente trabalhar. Para você, né, voltar normalmente, que nas outras tracks de vídeo, você sempre vê que tem as opções, os efeitos do pan crop. Na track de vídeo que tem o texto, tem também como você acessar e editar novamente por esse quadradinho azul. Voltando aqui então, você pode modificar aqui algumas coisas. Por exemplo, a gente fez a animação do texto, né? E agora eu vou fazer a animação de cor também junto. Vou aqui em Text Color. Eu posso ir nesse segundo frame que eu quero modificar a cor dele. Vou marcar e vou adicionar um reloginho de Animate. O branco eu não quero mais que seja branco, ele vai ser esse tom rosa aqui, pode ser. Já modificou. E você pode ver que ele tem uma transição, um gradiente. Aqui você entende bem certinho o que está acontecendo. Primeiro frame ele marca que está branco, do segundo em diante rosa, né? E os outros também ficaram rosa. No terceiro
eu posso mudar para essa espécie de roxo, e no quarto ele vai voltar para o branco novamente. Tá? Tem como fazer assim, só vou subir aqui para a gente alcançar essa tonalidade. E como você pode ter notado, só vou dar um play só para exemplificar antes. Ó. E se eu deixar um pouco mais rápido com o Ctrl, olha lá, deixar um pouco mais lento novamente. Tá, vamos acessar aqui. No caso, nos keyframes de troca de texto, que são esses, eu posso marcar, por exemplo, com o Shift pressionado, marquei os dois, clico com o botão direito, eu tenho apenas essas 4 opções: deletar, cortar, copiar e colar, né? Ele não aparece aqui setar, linear fade, que são as configurações do keyframe. Para troca de texto não funciona, mas para troca de cores funciona. Tem como marcar aqui todos, marquei, clico com o botão direito, tem como deixar o linear, que você já sabe na nossa aula de keyframes, lá características. O linear é um movimento constante, o smooth dá uma suavizada. Tem como mudar assim. Agora eu vou dar um play. Olha que legal, né? E ainda esse texto, no caso esse que ficou branco, no final tem como adicionar mais coisas. Por exemplo aqui. E nessa parte eu posso mudar aqui para, por exemplo, amarelo. Aqui mais para frente eu vou mudar para esse rosa. Mais para frente eu posso mudar para uma espécie de azul. E vai ficar algo bem psicodélico no caso. Tá, você pode ver que não aplicou tanto nessa parte. Por quê, né? Porque na verdade eu tenho que marcar o texto. Tá aqui. Ó. Ele tá aqui normal. Se eu marcar o texto, ele aplica melhor, né? Pode ser que eu deixe uma cor um pouco mais chamativa. Eu vou mudando. E agora eu vou deixar um pouco mais distante esses keyframes. Eu vou adicionar aqui e vou deixar eles um pouco mais de distância, no caso, né? Do primeiro para o segundo. A partir desse momento eu posso dar um play. Só vou aumentar um pouquinho mais aqui. E arrastando para um lado, ele já fica mudando, né? Olha aí o exemplo, ó, indo para o azul e ficando dessa forma. É só questão de aumentar. Tem certos momentos que, por exemplo, eu deixei aqui, eu deixei bem curtinho, ele não pegou. Vou dar um play. Não, ele não pegou. Eu deixo ele um pouco mais comprido por causa da duração da animação. Tá? Daí ele fica aplicando. Aí eu até deixei um tamanho maior. Daí ele fica dando aquele loop, aquele esqueminha, né, de brechas ali para exemplificar o loop. Tá, essa daí é a parte da animação de cores. Tem como adicionar outra track, na verdade, aqui em Insert Text Media. E agora a gente vai fazer uma animação bem normal, que é de escala, né? Que é uma das coisas mais interessantes aí de a gente fazer, de aparecer o texto. Vou utilizar isso mesmo, essa escrita. Vou aqui em escala, clico no reloginho. Tem essa primeira, e eu quero que aumente gradualmente, né? O primeiro, no caso, eu vou deixar aqui em 0 e vou dar um tab. 0. E mais ou menos por essa parte eu vou adicionar aqui outro valor, por exemplo 10, mas vou aumentar esse texto, essa escala. Você pode ver que subiu. Tem como, né, eu movimentar esse keyframe por aqui ou subir um pouco mais. Nessa parte ele sobe e fica desse tamanho, e aqui ele volta novamente, né? Para ficar assim. Só uma animação, né, meio grotesca, mas para exemplo. Olha, ele volta, ele vai até uma altura e volta. Isso daqui tem como você adicionar marcando, clica com o botão direito, né? Você tem como copiar, fazer algumas coisas, mas até a princípio, nos dois keyframes ele não marca aqui como que a gente pode fazer animação, né? Não tem como ter algumas coisas, né? Algumas partes aqui de animações que ele permite você utilizar o smooth e algumas não. Tá? Você pode ver que eu posso até marcar os dois, né? E não acontece, mas tem como eu copiar esses keyframes e dar um Ctrl V aqui, Ctrl V novamente e fazer a animação, caso eu precise, né, de várias cópias. Dá um play, ele fica fazendo isso, voltando várias vezes, né, até
chegar a um certo momento que eu posso fazer aqui e trazer ele novamente para essa parte. Se eu clicar com o Ctrl e acelerar esse nosso vídeo, ele vai ficar assim. Tá? Mais ou menos dessa forma aí que a gente consegue um resultado. Os textos podem ser combinados com algumas coisas prontas já no Vegas, que são os Media Generators, que tem nessa abinha, que você pode utilizar diversas coisas. Tem separado também por abas, tem a Creative, tem a de títulos e texto, e Utility, que são aqueles simuladores de TV, né, que como se fosse o make fora do ar aqui. Aqui não tem nada no caso, e favoritos tem como você adicionar algum efeito e modificar e deixar ali marcado com uma estrelinha. Tem os checkboards, mas tem também o Color Gradient, que tem como a gente utilizar, e também quando você necessita de cores sólidas. Por exemplo, eu tenho esse fundo branco, tem como eu trazer para cá, e meu vídeo fica o tempo inteiro nessa parte aqui branca. Se eu clicar, tem uma animação que eu posso fazer, até já vou pegar essa parte e já vou exemplificar. Caso você queira fazer a animação de trocando de cor, tem como você marcar aqui o reloginho. Tá aqui no começo, eu vou adicionar aqui para uma altura mais ou menos esse azul. Agora um verde, é tipo verde, mais ou menos assim. E nessa parte eu vou voltar para um roxo e voltar para o branco. Só sobe nessa parte. Também tem como você vê se tem ou não tem como você fazer aquela questão do smooth. Você clicando, segurando, né, pressionando o botão direito só para ver as propriedades, e vou dar um play a partir desse momento. Aqui é uma transição bem suave, tem como você fazer isso de diversas formas, e aqui volta para o branco novamente. É isso daí que é interessante. E como eu havia mencionado, tem como você trabalhar isso junto com o texto, inserindo a track de texto. Só que o nosso texto sempre tem que configurar para que apareça bem, por exemplo, o branco aqui ele vai aparecer algumas horas, outras horas não, né? Por exemplo, para não ficar uma cor tão estranha, tem como utilizar uma espécie de cinza. Tá? Pode ser, ou se não, esse azul mais ou menos assim, né? Um azul mais ou menos dessa cor. E tem como você jogar aqui as animações e tudo mais, a sombra também. Por exemplo, a sombra dessa forma, como a gente já havia visto, mudar a opacidade e a localização também, mais ou menos dessa forma. Só vou mudar pouca coisa para baixo e ele ficou assim. Vou dar um play no caso, né, para a gente ver como que fica, né? Olha aí, ó. Até a princípio essa fonte não ajuda muito. Se a gente mudar de fonte só para ficar mais bonito, texto, aqui eu posso usar essa fonte de nome interessante. Por exemplo, essa daqui. Então tem como a gente trabalhar melhor. Só que agora eu só vou mudar a cor. Tem como eu mudar para essa parte, deixar bem escuro na verdade. Só vou deixar, posso mudar um pouco da opacidade dele também, para ficar com esse efeito. Posso dar um play e fica lá, né, o nosso texto com o Solid Color. Além disso, criando mais uma track de vídeo, vou jogar aqui para cima esse nosso texto. Aqui está vazio a nossa track do meio. Tem como adicionar uma textura também. Isso daqui são as texturas, né, bem até não tão interessantes até a princípio, né, mas tem como você configurar. Por exemplo, essa questão aqui de nuvens, por exemplo, dessa forma. Tem como você modificar como que ela vai se comportar, o ruído dela, né? Pode deixar mais ou menos assim. E o número de camadas, tem como você mudar, que vai ter um pouquinho mais de distância, mais a simulação de uma nuvem em si. Tem como você mudar também a cor que você quer, mais ou menos assim ficou um pouquinho mais interessante. E a frequência, né? Eixo X e eixo Y. Isso daqui para você criar um trailer, fica interessante você ficar repetindo várias vezes. Por exemplo, eu tenho esse texto com essa parte branca. Lembrando, só você puxar bastante o X para a esquerda, ficar aqui em 0,1, clicar no reloginho e vou animar. Vou trazer para cá e vou fazer ele, né, indo bastante, mais ou menos assim, como se fosse uma espécie de onda. Eu vou pegar, vou dar um play
Pode ver que ele vai assim. Ele vai criando cada vez mais coisas aí, mais efeitos. Além do texto, eu posso fazer terminando com fade, né? Que já entra a parte de edição aí bem interessante. Isso daqui seria as texturas, tem como você utilizar bastante, tá? Eu estou trabalhando mais agora nessa parte criativa, tem os títulos e o utility também, que você pode ver. E não tem nada de anormal, é bem tranquilo de mexer, bem sossegado. Assim, tem como eu posso deletar essas camadas aqui, já que eu não estou utilizando, o nosso texto continua ali em cima. E agora eu vou adicionar um gradiente, né? O gradiente é legal a gente ver como que funciona. Essa aula pode ser que fique um pouco grande, né? Um pouco extensa, mas é legal assim de a gente trabalhar todas as partes do programa em si. Então, aqui as formas do gradiente, tem como você mudar, tem como você movimentar através desses números, e nesses números você muda a cor. Você seleciona o número que você quer, por exemplo, 1. Nesse 1 eu vou deixar essa espécie de verde ou azulado, e no 2 eu vou deixar esse azul mais ou menos assim, um pouquinho mais clarinho para ele ter uma transição. Isso daqui é legal, tem muita gente que utiliza esse efeito aqui de uma forma bem dinâmica. O tipo é linear, porque ele é em formato de linha, normalmente na horizontal. Tem a elíptica, que é dessa forma. Tem como você movimentar e abrir, clicando, segurando, arrastando o número para a direita. Tem como você deixar assim uma espécie de vinheta. A elíptica, tem como você deixar ela inteira, ou retangular, também tem como trabalhar essa parte de expansão. Mais ou menos assim também tem como você fazer, que a gente pode fazer várias coisas mesmo, né? Brincar bastante. Mas a linear fica interessante. Mas você pode ter notado que os números eles podem se mover dependendo do que eu estiver fazendo. Para você ter um controle melhor, você pode clicar, segurar, arrastar esses números e um vai acompanhando o outro automaticamente. Ó, por exemplo, eu vou trazer assim como a gente tinha feito, e se eu trazer um pouco mais para cá, ele sobrepõe. Se eu trazer um muito perto do outro, normalmente o outro que tem o campo maior, por exemplo, azul, ele está se sobressaindo sobre o verde, né? Se eu clicar no maisinho, tem como adicionar mais coisas aqui, por exemplo, né? Clicando, segurando, arrastando aqui, tem como adicionar mais. Eu vou aqui nesse mais para adicionar mais um gradiente, tá? Tem o 3 vou deixar esse azul dessa forma, tá? Vou fazer mais um, vou aqui em mais, adicionar o 4, vou arrastar o 4 para o final, e no 4 vou deixar um azul, né, um pouco mais escuro. Ficou todas essas transições de gradiente aí bem tranquilo. Embaixo você pode ter notado que ele tem como adicionar um novo ponto com controle, né, um pontinho. Tem como eu remover e tem como pré-visualizar no anterior, né? Tem como ir mudando aqui algumas coisas, né, desfazendo. Você pode ver que ele marca aqui selecionar o próximo gradiente, né, o próximo ponto, tá? Tem como fazer assim. E aqui é só uma mudança, né? Por exemplo, eu trouxe para cá para a esquerda, posso mudar. Estava no 2, né? Ctrl Z. E quando dou um Ctrl Z, ele volta tudo normal, né? Você tem que cuidar nessa parte, tá? Isso daqui eu só fiz para você ver que ele não deixa o Ctrl Z voltar apenas a cor, ele volta lá para o comecinho. Tá? Sempre quando você quiser mudar, você simplesmente seleciona e muda a cor sem pressionar outra tecla, né? Por exemplo, assim, né? Deixar dessa forma. Não gostei desse, eu quero adicionar mais, eu adiciono no mais, mudo a cor, mudo para o próximo ponto, deixo em verde aqui, posso adicionar mais coisas. E isso daqui, você pode ver que ele muda o tipo de controle, né? Ó, se eu deixar aqui, ele muda a posição, tá? Ele vai intercalando, ele vai, tipo, por exemplo, o 2 estava aqui em segundo lugar, né? Normalmente, como é. Um estava lá em cima, agora ele inverteu, ele deixou o 2 lá em cima e um aqui embaixo. O conta-gotas também pega a cor de qualquer coisa que você pode ter aqui na sua tela. Você clica nele, posso pegar até a cor disso daqui de cima, né, que ele já joga aqui para um canto. E tem algumas coisas que você pode mudar, deixar separado aqui, utilizar alguns tipos de gradiente pré-definidos e depois editá-los da melhor forma possível, né, da melhor forma que você desejar. E por último aqui, como sobrou os checkboards,
que são essas formas, né, um pouco diferenciadas, né? Pode ser que você não utilize de forma nenhuma. Eu particularmente é bem difícil utilizar isso daqui, mas a única coisa que tem vantagem é que, por exemplo, se eu clicar e arrastar esse split screen aqui, né, que é a tela cortada, tem como fazer algumas configurações. Pode ser que, dependendo do vídeo que a gente esteja produzindo, você não queira baixar uma imagem ou, né, editar ela fora do programa, você possa montar ela por aqui. Eu tenho algumas configurações, posso fazer animações também, normalmente como qualquer outra coisa ali do Vegas. E posso mexer tanto em width como height, altura e largura, né, largura e altura. E posso fazer isso aqui, né? É interessante para criar uma transição até mesmo, né? Por exemplo, assim, você pode, por exemplo, mudar as cores, né? Só vou deixar assim para mudar as cores, né? Esse daqui, esse branco com esse preto, né, muito padrãozão. Posso deixar assim, né? Nessa parte tem como marcar aqui o square, que ele faz isso daqui, ele faz esse preenchimento, que ele marca tudo junto, altura e largura, né, elas vão juntas, mas na verdade a gente deixa tudo alto, a gente só quer isso daqui, né, só essa parte. As cores e o grid, tem como eu também inverter aqui a posição do X e do Y para adicionar mais coisas. Mas até a princípio eu quero uma coisa, por exemplo, você pode fazer da forma que você quiser. Por exemplo, da direita para a esquerda, vindo ali. Uma transição comum, 2D. Tá, tem como fazer assim. Eu vou mexer aqui no width, que é o que eu quero. Vou deixar em 1. Vou clicar aqui no nosso reloginho. Né, tá aqui nessa parte, vou deixar o nosso cursor nessa parte. E vou fazer isso aqui. Né? Tá, deixar mais ou menos assim. E aqui eu vou voltar para o branco novamente. Eu posso dar um play só para a gente ver como é que fica. Tá, ficou assim e voltou, né? É uma transição aí bem básica, ó, vai e volta, né? Isso daqui que é interessante. Se eu deixar um pouco mais rápido, é bem tranquilo, e aqui já pode, por exemplo, começar o vídeo. Vou aqui em Explorer, utilizar aqui algum vídeo. Eu posso fazer dessa forma, tá? Começando esse nosso vídeo depois. Só dar um fade out, e eu vou dar um play, e ele começa assim. Mas eu posso cortar a parte que está branco, por exemplo, localizar aqui, vou frame a frame, por exemplo aqui. A partir desse momento já posso dar um S, eu só vou um frame à frente, S, delete, e já posso fazer isso aqui, né? Fade básico agora também, ajustar o vídeo. Ó, isso aí. Ou simplesmente fazer entrando, né, tá o vídeo tocando e eu jogo aqui só para fazer aquela transição, né, como se fosse canal de TV. Isso daqui serve para essas coisas, tá? Tem como utilizar alguns outros, né, por exemplo, o padrão que é essas formas aqui, esse xadrez. Tem como mudar a cor, tem como fazer diversas cores, né, diversas coisas aqui dentro. E as dimensões também que funciona igual. Né, tem como, ele só vem o square marcado, tem como fazer isso. Se eu deixar tudo para cá fica dessa forma, se eu deixar tudo no width fica assim, e tem como eu modificar só a altura agora. Por exemplo, agora eu vou fazer animação de altura, eu posso fazer dessa forma até ele ficar assim, nesse formato tipo gradiente, e aqui eu vou voltar para essa parte. Tá, tem aqui, né, tem como você ver em que parte que ele ficou e o tipo de subida que ele fez. Eu vou deixar mais ou menos, ele ficou na verdade bem grandão, tá? Tem como ver mais ou menos como é que ele faz. Vou diminuir com o Ctrl e a gente pode ver que vai ficar assim, né? Transição, tá? Ele fez aqui bem tranquilo, mas eu posso fazer o fade para ele pegar assim dessa forma. Ó, aí ficou mais interessante, né? Poderia ter sido uma intro e o outro só uma transição. Também dessa forma aqui. Tá lá minha intro, começou, e minha transição, e voltou. Tá, é uma coisa bem básica, não, né? Tem outras coisas que você pode fazer, até mesmo com formas aqui que são um pouco diferentes, por exemplo, de horizonte. Tem como você fazer de diversas formas, pode ir treinando e configurando, animando e adicionando mais coisas. Para você acessar novamente, você clica igual no texto e pode adicionar mais coisas
e mais configurações nas suas composições.